Evangelho de Lucas 24, versículos 1 ao 12. Meus irmãos, o nascimento de uma criança geralmente é celebrado com alegria, com festa. Foi assim por ocasião do nascimento do Senhor Jesus. Os anjos proclamaram a glória de Deus. Os pastores deixaram seus campos e se achegaram junto à manjedoura, também louvando a Deus. Os magos saíram do Oriente, levando presentes ao recém-nascido. Se por um lado o nascimento de uma criança é motivo de alegria e de celebração, a morte é motivo de tristeza, de choro. Isto nós vemos sempre que falece uma pessoa próxima a nós. É momento de perda, de separação, de tristeza, de choro. Na morte do Senhor Jesus também houve tristeza, houve choro, houve sofrimento. Este texto bíblico que nós lemos não fala sobre nascimento, não fala sobre morte. Este texto fala sobre ressurreição. Na ressurreição, nós encontramos uma celebração de alguém que passou pelo nascimento. Houve um dia em que foi celebrado louvor, gratidão pelo nascimento. Mas na ressurreição há uma celebração também, porque a morte, que foi causa de choro, foi vencida, foi superada. Por isso há louvor, há glórias. Um conhecido hino diz: morri, morri por ti, que fazes tu por mim? Alusivo à experiência do Senhor Jesus, que passou pela morte, mas ressuscitou, e agora pergunta: que fazes tu por mim? Meus queridos, a mensagem da ressurreição provoca algumas respostas em nós, provoca algumas ações da nossa parte. Nós não podemos pregar a mensagem da ressurreição sem que esta mensagem produza algumas respostas, algumas ações e reações em nós. Neste texto bíblico, algumas mulheres foram ao sepulcro, receberam a mensagem de que o Senhor Jesus havia ressuscitado, e elas retornaram rapidamente para anunciar aos apóstolos a ressurreição de Jesus. Pedro então corre até o túmulo, vê que ali estão os lençóis, mas Jesus não está. E nós veremos, irmãos, algumas respostas que tanto as mulheres como Pedro deram referentes à ressurreição de Jesus. Nós que cremos no Senhor, nós que confessamos Jesus como Salvador e Senhor, vemos na ressurreição o ato essencial do Evangelho de Jesus. E a ressurreição do Senhor Jesus requer de nós algumas respostas diante do Senhor. E nós temos aqui 3 respostas que eu quero destacar. Primeiro, a perplexidade. As mulheres caminhavam perguntando: quem vai revolver a pedra? Era uma pedra pesada, como vocês estão vendo aqui, essa reprodução com papel, não é? Na porta dos túmulos ficava uma pedra que era muito pesada para aquelas mulheres. Quem vai revolver a pedra? Elas chegam e a pedra já está revolvida, está fora. Elas olham, o túmulo está vazio, o corpo de Jesus não estava lá. Aparecem 2 anjos do Senhor que anunciam a ressurreição de Jesus. Diante destes fatos, a pedra revolvida, o túmulo vazio, o anúncio da ressurreição de Jesus, aquelas mulheres ficaram
perplexas. Se encheram de uma perplexidade, porque o natural seria a pedra permanecer lá, o natural seria o corpo de Jesus permanecer, o natural seria ver pessoas e não anjos. Elas se encheram de perplexidade, porque depararam com o sobrenatural. Meus irmãos, falar do Evangelho de Jesus, falar da mensagem da cruz, falar da ressurreição do Senhor, é falar do sobrenatural. As pessoas que veem a vida cristã, tão somente em termos do natural, tipo, é bom nós termos uma religião para termos um comportamento melhor, para ensinarmos os nossos filhos. É bom termos uma religião para nós nos reunirmos com outras pessoas e partilharmos de comunhão. Pessoas que olham a vida cristã tão somente nos termos naturais, estão desprovidas da essência da fé cristã, porque a fé cristã retrata, antes de mais nada, o sobrenatural. Ah, meus irmãos, nós precisamos ter perplexidade. Por ocasião do iluminismo, tentaram, mediante a teologia liberal, tirar da Bíblia e tirar da pregação tudo que é sobrenatural, dizendo o seguinte: esta mente racionalista dos nossos dias não pode compreender e aceitar o sobrenatural. Ah, meus irmãos, que pobreza, que pobreza, porque falar sobre o Deus soberano, glorioso, é falar sobre o sobrenatural, é falar a respeito do Deus que se fez homem, é falar da sabedoria de Deus para salvar o pecador, é falar sobre a vitória sobre a morte, é falar sobre a transformação da vida das pessoas, é falar sobre a salvação eterna, obras exclusivas do poder de Deus. Meus queridos, não deixem a perplexidade se ausentar do seu coração, porque no dia que a perplexidade se ausentar do seu coração, significa que você se empobreceu totalmente na sua fé. Meus irmãos, quando existe a perplexidade no nosso coração, nós admiramos a glória de Deus, as obras de Deus. O culto se torna mais significativo porque nós contemplamos a glória e o poder de Deus. A esperança dos nossos corações está sempre viva, porque nós olhamos para o Deus Todo-Poderoso e Glorioso. A perplexidade encheu o coração daquelas mulheres e precisa encher o nosso coração. Mas, irmãos, nós vemos aqui uma outra resposta à ressurreição, outra reação diante da ressurreição, que precisa também se fazer presente na minha vida e na sua vida, além da perplexidade. É a convicção, a convicção. Depois da morte do Senhor Jesus, muitas dúvidas permeavam a vida dos seguidores dele, porque ele havia dito que ressuscitaria. Havia aquela expectativa de que ele haveria de redimir a nação, mas agora ele estava morto. Uma certa frustração, uma certa decepção, uma certa desilusão, incertezas com referência à pessoa e à obra de Jesus. Meus irmãos, a pessoa que não é convicta é uma pessoa tremendamente fragilizada e dividida. Nos momentos de provações, de tribulações, de dor, essa pessoa se sente enfraquecida. Por quê? Pensa que Deus não se lembra mais dela. Esta pessoa não se alimenta mais das promessas do Senhor. Esta pessoa está fragilizada.
Quando esta pessoa ouve ideias diferentes, ideologias, filosofias, teologias diferentes da teologia bíblica, esta pessoa fica também insegura. A incerteza domina seu coração. Isto é muito ruim, irmãos. Mas, irmãos, no momento que os anjos falaram àquelas mulheres, no momento que elas percebem que o Senhor Jesus havia ressuscitado, elas se lembraram das palavras do Senhor. E a certeza, a convicção dominou os corações daquelas mulheres. Elas se levantaram na certeza de que o Senhor Jesus ia adiante delas. Elas se levantaram e foram narrar aos apóstolos tudo quanto ouviram a respeito de Jesus, da sua ressurreição, porque as dúvidas passaram e a convicção estava presente nos corações delas. Meus irmãos, não precisamos mais carregar dúvidas com referência à pessoa de Jesus. Ele é o Filho de Deus, que veio ao mundo para nos salvar, que morreu, mas que ressuscitou, que virá em poder e glória. Não precisamos carregar dúvidas com referência às promessas do Senhor Jesus, porque Ele é imutável em seu ser, justo, e vai cumprir cada promessa em nossas vidas. Por um lado, perplexos. Por outro lado, convictos. Respostas diante da ressurreição de Jesus. Não deixe a perplexidade desaparecer do seu coração, porque é essa perplexidade que vai te colocar aos pés de Jesus. Não deixe também a convicção ser comprometida no seu coração, porque é esta convicção que vai te manter em pé. Mas finalmente, irmãos, uma terceira resposta que nós vemos na ressurreição de Jesus é a alma maravilhada. Afirma a palavra que Pedro, quando recebeu o relatório procedente daquelas mulheres, correu até a sepultura. E ele abaixou ali a porta da sepultura e observou que de fato Jesus não estava lá, e constatou a veracidade de tudo quanto ouviu, e afirma que ele retornou para a sua casa com a sua alma maravilhada. Olha a mudança que obteve Pedro. Aquele homem que negou, aquele homem que chorou e que lamentou a sua atitude, agora estava com a sua alma maravilhada, porque Jesus ressuscitou. Jesus está vivo. Meus irmãos, na perplexidade, nós temos contato com o sobrenatural. Na convicção, nós temos a certeza dos fatos. A alma maravilhada participa dos fatos. Agora Pedro, maravilhado, estava se regozijando, porque ele participava daquela glória, daquela mensagem, da ressurreição de Jesus. Não era algo externo, mas era algo presente a fazer diferença na sua vida. Irmãos, nós precisamos ser maravilhados. O apóstolo Paulo, cheio e maravilhado, ele diz que Jesus nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, que o Senhor Jesus nos fez assentar nos lugares celestiais com Ele. Maravilhado, ele participa das obras, das graças e da bênção de Deus na sua vida. Meus irmãos, esta é uma resposta que nós precisamos dar à ressurreição de Jesus. É participarmos da mensagem do Evangelho com fé, crendo no Senhor Jesus, alimentando-nos da esperança decorrente do Evangelho, alimentando-nos da graça, que é o perdão dos nossos pecados, que provém de Jesus,
nos assentando nos lugares celestiais, pela fé, com Jesus Cristo, para todo sempre. A mensagem da ressurreição não é uma mensagem distante e isolada. Nós participamos desta mensagem. Quando nós ficamos perplexos com o sobrenatural, convictos dos fatos e maravilhados, fazemos como Moisés, que vendo a sarça arder em fogo, ele disse: eu irei e verei esta maravilha. Ele não queria ficar à distância, ele queria participar desta maravilha. Que Deus abençoe maravilhosamente o seu coração. A mensagem da ressurreição é uma mensagem a ser celebrada pelos crentes do Senhor Jesus, com grande atitude de fé, de louvor e de glória ao Rei dos Reis, Senhor do Senhor.